Olá, olá, gente amiga, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estamos nessa terça-feira, dia 8 de agosto? Juntinho com vocês aí, nesse nosso podcast, Conversa Geral com Mauro Tramonte. Bom, gente, você sabe que todas as vezes a gente procura trazer aqui sempre assuntos bem interessantes, né? Aceitamos sugestões também. Tem muita gente mandando a sua sugestão. Tem muita gente falando, ó, chama fulano, chama ciclano. A gente está aqui atendendo na medida do possível, né? Porque tem muita gente que tem também aí os seus afazeres, às vezes já programou alguma outra coisa, mas a gente tenta, né? Convidando, a gente está, muita gente está vindo, muitos outros prometeram vir, então você pode sugerir, tá bom? Entra aí no nosso Instagram, Conversa Geral Podcast, você pode sugerir, viu? Hoje nós estamos aqui com o xará Mauro Assunção, ele é embaixador da Estrada Real, embaixador da Rota Capitão Serra, embaixador dos Caminhos de São Tiago, embaixador da Via Liberdade, embaixador do Circuito das Grutas, formado em Ciências de Computação, Marketing, em Criatividade e Inovação. É isso mesmo? É isso aí, Xará. Tudo isso? É isso aí. Vem cá, como é que. Você tem noção de quantas cidades você já conheceu? Porque a história dele é a seguinte: como é que é a história? Você faz turismo em cima de moto. Exatamente. Eu exerço uma atividade que muitos gostariam de Eu fazer, gostaria também. que é viajar por Minas Gerais sobre uma modalidade que promove a liberdade, que é o motociclismo. Então, muitos têm uma inveja boa de mim, né? E, em contrapartida, eu trago para as pessoas que curtem essa liberdade, eu trago o que há de relevante nos municípios por onde eu percorro. Você tem algum contrato com alguma empresa? Como é que funciona isso? Porque você tem que ser remunerado, você tem que ser aí, né? Tem que ganhar para fazer isso aí. Como é que é? Isso é uma boa pergunta, né? Aham. Muitas pessoas me perguntam, poxa, você é aposentado, o que que você faz? Aham. Eu sou analista de sistema, né? Eu tenho alguns clientes que me mantêm financeiramente, tenho alguns parceiros que me mantêm financeiramente, e esses eu ressalto nas minhas redes sociais e que vão bancando o meu combustível e estou aberto a novas parcerias Claro, também, lógico. Depois nós vamos lá né? no final o seu Instagram, seus Sim, contatos. sim. Você tem noção de quantas cidades você já visitou, já conheceu? Mauro, Minas Gerais são 853 municípios, né? São mais de 270 mil quilômetros de caminhos. Eu daria 5 voltas na Terra. Eu iria ao ponto mais extremo da América do Sul 45 vezes, Olha, ao Ushuaia, né? Que nossa, muitos mesmo? De motociclistas. tudo que você já andou, da distância que você Não, já que eu percorreu. vou percorrer, Ah, que você que vai são os percorrer. 270 mil Ah, quilômetros que tem no estado de possibilidades, né? Então, dos 853 municípios, eu tenho uma planilha que eu vou contabilizando os lugares que eu já fui. Com certeza, mais da metade eu já conheci. Eu não fico ali pontuando, até para não gerar uma certa precipitação minha, uma certa ansiedade, ansiedade. e porque o meu raio de ação no estado ele está ficando maior em quilômetros com relação à capital. Mas aí você tem noção de quantos quilômetros você já rodou? Pela minha moto, mais de 150 mil na minha moto. É o 150. odômetro da minha moto, Nossa, 150 mil quilômetros. como é que surgiu essa ideia de conhecer o estado de moto? Então, isso é uma história assim que eu até gosto de citar, porque eu morei muitos anos no continente africano, né? E lá eu consegui perceber o quão valioso os africanos davam à sua terra, sabe? O mínimo que eles tinham era muito valioso para eles. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns países do continente africano. São 54 países no continente africano, né? Muita gente não sabe disso, isso aqui é um bloco só, É. né? Mas são 54 países e são muito próximos, né? Com culturas diferentes, com dialetos diferentes, enfim. E nessas minhas viagens por esses países, eu vi o quanto que o africano valoriza o seu país. Eu, como um bom belo-horizontino, Bom não é? mineiro. Bom mineiro, ficava pensando assim, puxa, eu não conheço o meu estado por inteiro. E, e não dava o devido valor ao meu estado, como aquele lá do continente africano dava. Às vezes até uma bobagem, né? Eu tive a chance de visitar a ilha onde Nelson Mandela ficou preso, a ilha chama Sim. Robben Island, e lá eles vendiam um souvenir que era uma pedra da ilha que era um presídio. Eu pensava assim, puxa vida, uma pedra da ilha Robben Island, lá na cidade do E só Cabo, tem o presídio. só tem um presídio, mas eles vendiam aquilo, né, como um souvenir. Eu trazendo para Minas Gerais o quanto de histórias Minas Gerais tem, o nosso estado, há mais de 300 anos de Sim. histórias. Eu viajando por esses municípios, eu vejo quanta preciosidade o nosso estado tem
E é o que eu venho fazendo. Eu venho levando o que eu enxergo sob o olhar de um motociclista para as pessoas que curtem viajar por Minas Gerais. Para quem gosta de moto também, como eu também adoro, né? Então é Sim. muito interessante. Olha, você que está no Instagram, passa agora lá pro YouTube para você acompanhar a gente, tá bom? Tem muita coisa boa, muita coisa legal pra gente falar, tem filmagens, tem fotos, tem muito mais. Daqui a pouquinho, então a gente vai colocar, mas vai lá. Vem cá, fora do país, você já viajou também? Ou só você ficou ali na região da África? Ou você pegou moto e andou pro país também? Não, eu viajei por Aham. alguns países no continente africano de moto, já viajei de carro também. Mas a experiência foi muito importante, até no sentido de me forjar, né? Você viajando por um lugar, vamos dizer assim, inóspito, um lugar sem muito o IDH baixo, que é alguns Sim. países do continente africano, né? Eu morei em Moçambique e o IDH no ranking de 200 é 194, né? De miséria, de pobreza, Sim. mas é um país maravilhoso, um país rico, né? Então, assim, muitas vezes eu me prevenia com relação à segurança, com relação a rodovias, né? Não tinha muitas questões de guerra civis que aconteciam, né? E ainda eu acredito que ainda acontecem. Muitas algumas coisas relacionadas à polícia, à imigração, sabe? Aquela coisa É muita sofrência também, né? sofrência, é. E eles viam a gente como uma pessoa, assim, sabidamente de fora, né? Até pelo idioma, pelo modo de ser, Uhum. enfim. Então eles tentavam, de qualquer maneira, extrair alguma coisa da gente financeiro, sabe? Entendi. Isso é um dificultador do continente africano. Não todos os países, obviamente, mas os mais pobres aconteciam muito disso. E isso me deixava um pouco inseguro, Preocupado, né? Inseguro, o preocupado. que, de certa maneira, me promoveu um certo poder de confiança, vamos dizer assim, do lado emocional, para desbravar o nosso estado, que é muito grande, de certa forma. Você já passou muito perrengue? Já passei Já? perrengue de moto, De moto? já tive pneu furado, mas eu carrego kit, né, para consertar pneu. Já caí de moto, né? Quem nunca, hein? Quem nunca caiu de Quem moto? nunca, hein? Qual motociclista que nunca levou um tombo É, não é motociclista, pô? Normalmente as pessoas dizem assim, ao comprar uma moto ou uma bicicleta, saiba que você vai tomar um tombo, né? Com Tomara que certeza. seja leve, né? O meu foi numa displicência, eu viajando pela MG10, sentido Conceição do Mato Dentro, depois da Serra do Cipó, subindo ali a Cordilheira do Espinhaço, né? A nossa Cordilheira do Sim. Espinhaço, a Serra do Espinhaço, a Serra do Cipó, que está contido na Cordilheira do Espinhaço. Uma estrada espetacular, que é aquela MG10, assim, de visual, de paisagem, porque a gente está por sobre a Cordilheira do Espinhaço. Acaba distraindo, né? Me distraí, exatamente, me distraí. Com a câmera no capacete, olhando aquele visual, fui fazer uma curva. Minha moto não tem ABS, até pelo ano dela, né? Era uma Suzuki 2009, e ela não tem ABS. E tinha uma curva dentro de uma curva, olha que coisa, né? Eu fiz a curva, e de repente tinha uma outra curva. Aí eu não consegui parar a tempo, Passou direito. passei direto. Eu freiei, na verdade, ela rabiou e foi para acostamento, mas o tombo foi Foi leve, leve. mas eu caí. Não deixa de ser tombo, Mas né? estava todo equipado, com Sim, capacete, luvas, principalmente isso. botas. Bom, nós temos umas fotos aí de viagem, vamos passar aí, aí você vai contando pra gente que essas fotos da história aí, Cara, isso aí pode ser? isso é o pôr do sol espetacular que tem lá em Matozinhos, que está no Circuito das Grutas, né? É um pôr do sol, assim, é ao concurso, é diferenciado, viu? Esse pôr do sol. Matozinhos está próximo aqui Tá. a Belo Horizonte, ali, E nós depois de Pedro somos, Leopoldo. nós recebemos título lá de cidadão, né? Honorário de Matosinhos, com muita honra. Isso aí é uma imagem da minha destemida flecha de prata, né? Que é o nome que eu dei a ela, né? Que é uma Vestron, uma legítima puro sangue japonesa, né? É essa daí que você roda pra todo lado. Essa que eu rodo para todos os lados de Minas Gerais. E ela não deixa a desejar em absolutamente nada, cara. Nunca vi o reboque, viu, Xará? Opa, isso é bom demais. Cara, Olha isso aí, cara, aí! eu tive o privilégio Chico de Xavier. estar ao lado de Chico Xavier, mas isso é em Pedro Leopoldo, né? Cidade natal de Chico Xavier. Eu tive uma conversa muito importante, uma das mais interessantes que eu tive com pessoas dos municípios, que é o John, que é uma pessoa que conviveu com Chico Xavier. Ele com menos de 20 anos e o Chico Xavier com 70, e eles eram amigos. Aham.
E aí, nesse momento, eu estava esperando o John, que sabe tudo da vida de Chico Xavier, lá de Pedro Leopoldo, que depois foi para Uberaba, onde faleceu. Deixa Lá eu em Uberaba. falar uma curiosidade para vocês. Você sabia que em 1950 existia um pedágio BH Pedro Leopoldo? 1950. Ó, Tinha um pedágio de BH Pedro Leopoldo, tinha um pedágio lá em 1950. Não sabia, eu também não era nascido, não. Mas eu fiquei sabendo porque de um vídeo que eu recebi aqui. e a cobrança era manual, será? Era manual. Paravam os carros? Eu acho que era naquele país que era polícia, os caras É. fardados. Eu tenho até um vídeo aqui que nós podemos colocar qualquer dia de É curiosidade. curioso mesmo, né? Tem mais? Essa aí. Pô, aí você tá no lugar certo, Eu tô Poços de Caldas. Perto, aí sim. perto lá da sua terra natal, né? Poços de rapaz, Caldas. É isso aí, ó. Uma cidade que todos esses municípios eu tive o prazer de conhecê-los, Alfenas, Sul de Minas. terra lá da turma do J Quest, do Sim, Rogério Alfenas. Clausino e tal. Sou cidadão alfenense também, com Olha. muita honra, eu título lá. Ó, fiquei impressionado com Poços de Caldas, A cidade é bonita. uma cidade altamente turística. Enfim, tive o privilégio de conhecer algumas fábricas importantes Sim, lá de Lá Poços tem de uma Caldas. fábrica de cristais, as fábricas de cristais, Cristais lá são maravilhosas, cristal de Murano. é uma coisa de louco. E esse final de semana teve um encontro lá de carros antigos, a cidade estava lotada, mas tinha carro e não acabava mais, muito bonito. Poços de Caldas, que tem esse nome em função de Caldas, hein? Poços de Caldas foi distrito de Caldas no passado, né? Exatamente. Então, essa região lá de Poços de Caldas é uma região que foi muito, dizem, né, que pela história, em função até das águas termais, que tem uma relação com Caldas, que vem uma informação de Portugal, enfim, que ali é uma região que foi acometida por vulcões, né? Então, é uma região que tem muitas águas termais. Tem. E se favorece Lá com corre, isso. tem uma fonte lá que ela corre água radioativa, né? De vulcão, não é radioativa de radioatividade, não é isso, né? É uma água que corre 24 horas por dia, ela corre na temperatura de 28 graus, quase 30 graus. Muita gente vai para beber, né? Vai lavar o rosto, ela corre dia e noite sem parar. Eu fiquei impressionado com aquele monotrilho lá de Poços de Caldas que foi desativado, mas era muito de vanguarda para a época quando foi lançado, né? E hoje, assim, virou até um atrativo turístico, né? Pena que não está funcionando, né? Pena que não tá funcionando. Eram dois irmãos que fizeram isso aí, e aquilo lá teve um monte de problema, mas... Tem mais foto? Então, isso aí foi fora do Brasil, né? Isso aí foi numa andança minha por Marrocos. É uma cobra isso aí? É uma cobra. Isso aí era uma praça muito famosa lá em Marrakech, chama Praça El Fina, onde é uma medina, né? Uhum. E não se entra de moto nesse lugar, eu tinha deixado a moto afastada, e esse camarada aí chegou com essa serpente aí próximo de mim, e falando assim, ó, no poison, sem veneno, sem veneno. E eu fui lá acreditando no cara. Eu, né, hein? pô. Você tá louco. Vai Sem saber. veneno vai dar uma picada na orelha da gente, no nariz. Tem mais alguma foto? Pode passar. Olha Esse aí, é na África. bonita. Isso aí é num lugar chamado Boroma, bem no interior de Moçambique. Olha. Eu tive, assim, a gratidão assim, de ter conhecido esse lugar. Ao fundo é uma igreja católica, que é onde há a celebração de missa, e eles celebram a missa no idioma deles lá, no dialeto deles. É uma missa católica. Então, é um negócio de emocionar o cântico dentro dessa igreja. A igreja está toda deteriorada, Uhum. então há danças, há literalmente a gente percebe a relação as nossas religiões afrodescendentes com esse modus deles celebrarem a missa católica E lá. essas crianças parecem aquelas que dançam. Você vê aquele grupo que dança né, que tá no YouTube para todo lado, eles são animados pra caramba. São animados. Muito bonito as crianças. Olha viu? a pele, né? A pele Linda, lisinha. maravilhosa, né? Super receptivos esse pessoal. Esse é? Esse é em Joanesburgo, né? Na África do Sul. Essa é uma moto índia, né? Que estava em exposição lá. Eles me permitiram fazer um test ride nela. Eu sou muito fã dessa marca aí, Hard Rock. Eu tenho algumas blusas de alguns lugares que eu vou. É em Joanesburgo, já é uma cidade maior lá na África do Sul. Eu tive em Miami e lá tem realmente um monumento lindo com uma guitarra enorme, a coisa mais linda do mundo. Passei pertinho, olhei lá, Hard Rock. Mais uma! Essa é na Zâmbia, né? Eu estava a caminho da Zâmbia. Isso é uma escola, né? Ao fundo. Lá na estrada, a gente vê muito desses marcos sinalizando escolas, né?
Então eu parei, achei muito interessante, mas é um lugar assim muito pobre, né? Você vê por trás assim, É que muito não tem precário, né? Bem muito precário. precário, mas você vê que há um mínimo de organização com relação a isso daí, sabe? Pelo menos é uma tentativa de se É, preservar, pelo menos, a claro. ideia do estudo, né? Tem mais foto? Esse, Opa, Orião. esse foi um safari que eu fiz. Não foi de moto, porque é proibido fazer de moto. É permitido fazer safari de carro, porque você fica fechado. E com algumas ressalvas, né? Você não pode abrir o vidro, no caso do carro, né? E você pode fazer safari também a pé, com guias. Tá doido. A moto não, a moto, em função do barulho Assusta, e né? da insegurança, assusta os animais. Ali eu tive, não sei se foi prazer ou desprazer, né, de ver 7 leões comendo um búfalo, né? Eu fiquei até meio assustado, assim. Mas faz É a parte da cadeia natureza, né? alimentar, né? Cadeia alimentar, a natureza, É. né? Tem que se alimentar. Mas Legal. eu tenho umas fotos legais que eu flagrei uma Aham. leoa me olhando assim, sabe, com aquele olhão verde. Eu falei, putz, grilo. Se ela sobe aqui nesse carro ali, eu estava num carro aí. Legal, daqui a pouco tem mais, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar mais imagens aí, mais fotos. Vem cá, qual foi o melhor lugar que você já conheceu? Tem alguma distinção? Mauro, aqui em Minas Gerais, eu conheci muitos lugares bonitos que me surpreenderam, sabe? É, eu posso citar alguns municípios grandes, como Diamantina. Eu já conhecia Diamantina, mas com esse olhar de um motociclista, aquele olhar assim, desprovido de qualquer Pode parar em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer obrigação. momento, Você né? para em qualquer lugar, conversa com qualquer pessoa, eu consigo me aproximar facilmente dos interesses que eu acho que são que eu acho que são legais até para mim. Eu observo aquilo ali e me coloco como um turista que quer saber daquela informação que eu Entendi, estou trazendo, sabe? entendi. Isso é Então, muito Diamantina eu interessante. achei muito bacana, curti muito Ribeirão Vermelho, Uhum, indo para o sul de Minas, sim. Fama, que é Vamos, perto lá opa, é, pé de perto de Alfenas, Alfenas, uma tem até represa de um Furnas ali. represa de Furnas, tem até um caso muito curioso que eu fui lá nesse município de Fama, atrás de um senhor chamado Bill Morgan, que era um americano. Ele confeccionou as roupas de Jimi Hendrix, Ó, Janis Joplin e Elvis Presley. Então eu fui lá nesse município de Fama, procurei sobre ele e cheguei num senhor de uma farmácia lá, senhor Vantuil, muito gentil, que me disse que ele já havia falecido, sabe? Ele já faleceu com quase 80 anos, ele já era de idade, uhum. obviamente, né? Mas seria uma história muito legal você Nossa, então conversar com quer a dizer que pessoa. as roupas da James Joplin, do Janis Joplin, Jimi Jimi Hendrix, Hendrix e aquela Elvis Presley. jaqueta famosa que o Jimi Hendrix usou no Festival de Woodstock, lá, ele tocando Sim, guitarra, me parece que foi que esse Bill Morgan confeccionou. infama. Não em fama, Mas ele foi para lá mas ele depois. foi para lá. A Que pessoa coisa. dele foi para lá. Ele Gostou então veio da dos Estados represa lá, ele Unidos, veio, ele olhou aquela veio represa participar. maravilhosa. Mar de Minas, olhou o Mar de Minas. Ele veio participar de uma maratona, isso nos anos 60 do século passado, né? Veio participar de uma maratona aqui no Brasil, acabou gostando do Brasil e percebeu que aqui no Brasil ele poderia ter um negócio que ele pudesse, que são as peles, né? Sim. Ele acabava levando isso para os Estados Unidos e deu-se nessa história aí dele confeccionar. Que legal, E hein? ele era amigo de Elvis Presley, sabe? Então foi Muito uma legal. perda assim muito legal, no sentido de se eu tivesse a chance Claro, seria de trocar uma ideia com maravilhoso. ele. Olha, essas viagens suas, elas são programadas, você pega a estrada e vai, decidindo durante o caminho onde você vai, onde você come, onde você dorme, assim, vou sair, acabou. Não, eu tenho uma Não, programação. tem uma Tem, né? programação, tem uma logística, não é nada esmo. Eu defino uma região, eu chamo de área de ataque, né? Por exemplo, eu vou para a Zona da Mata, né? Embora lá eu já conheço todos os municípios. Mas vou dar um exemplo. Eu vou para a Zona da Mata, eu defino um município macro, uma macro região, um exemplo, Juiz de Fora, e Juiz de Fora eu me hospedo. E de Juiz de Fora, eu vou fazendo um raio ali Entendi. daquele Da município região, né? e buscando aqueles municípios próximos a Juiz de Fora. Só lembrando que esse meu projeto é de conhecer os municípios, não os distritos. Entendi. Muitas vezes eu passo por distritos, tem muito distrito legal, tem muito distrito que tem uma relevância cultural e histórica, e aí eu paro também. A gente citou agora há pouco aqui nos bastidores sobre São Bartolomeu, né, que é um Sim, distrito de Ouro Preto, mas tem uma história muito legal. Lá tem. tem a matriz que tem um sino mudo, que roubaram a campana Sino do sino, de madeira, né? fizeram de madeira e eles chamaram de sino mudo, virou um atrativo
histórico lá para a cidade. Então as pessoas vão para lá, além da goiabada, vão buscar essa informação, olhar para o sino mudo lá, o E sino de do, e madeira. do bolinho de bacalhau Do também. bolinho de bacalhau. Ah, É. meu Deus, isso é bom. Só uma curiosidade aqui, São Bartolomeu foi discípulo de Jesus, era o Natanael. Quando eu viajo por Minas Gerais, Mauro, ou Xará, né? Vou te chamar de Pode Xará. chamar. Xará. Quando eu Mauro- viajo, Há Mauros que vem para mim. é, outro dia nós tiramos uma foto aqui, tava Foi. 3 Mauros, né? Tava o Mauro Butti, né? Isso, tinha 3 Mauros de uma vez só. De uma você vez imagina, só, hein? por metro quadrado. Nossa Senhora. Quando eu viajo, eu busco compreender a razão do nome do lugar. Entendi. Eu acho que isso é instigador. Para aquelas pessoas que gostam de viajar por Minas, por que aquele município tem aquele nome? Exatamente. Isso, assim, eu comecei viajando por Minas Gerais muito atraído pelo nome. Você pegar assim, Itabirito, que está aqui perto, todo mundo conhece, né? Ita, no Tupi-Guarani, é pedra. Então eu sempre pensava assim, bom, se Ita é pedra, todos os municípios que começam com Ita, Tem pedra no meio. há exceção, né? Mas vamos tirar essas exceções. Que começa com Ita é pedra. Itaúna, Itatiaiçu, Itapecerica, Itabirito, aí isso, Itajubá. Itajubá, enfim. Aí eu fui vendo assim a relação do município com o nome e tem muito a ver. Você pegar Itabirito, vamos voltar aqui, é pedra que risca vermelha, é uma região de mineração. Sim. Então o minério por si, ter uma coloração Faz avermelhada, um risco vermelho. Vamos pegar Ibitipoca, que não é município, mas é um distrito de Lima Duarte. Ibi é serra, né, no Tupi-Guarani. Ibitipoca, serra que explode, que estoura, é uma região muito propensa a descargas elétricas. Então, na época, os índios deram esse nome, Ibitipoca, serra que explode, que estoura, sabe? Entendi. Então, deu-se o nome Tem Ibitipoca. toda a sua história, né? Como tem muitos municípios que têm nomes de pessoas, por engrandecimento da pessoa, nomes de Leandro Ferreira, por exemplo, né? Fundadores, né? Fundadores, bandeirantes que descobriram aquele lugar, enfim. Então é isso. Muito bem. É bacana. Você tem, então, a meta de conhecer todos os 853 municípios? A tua meta é essa? A minha meta é de conhecer todos os 853 municípios, se eu puder. Bastante. E depois que bater essa meta, você vai fazer o quê? Pois eu acho que ainda tem muito chão, sabe? Tem muito chão para isso. Muitas pessoas me perguntam, o que você pensa em fazer depois disso? Escrever um livro, fazer um De aplicativo, memória. me tornar um guia para as pessoas, talvez irem comigo de moto. Eu vou criar algum estímulo, sabe? Claro. Que seja agregador para a história e para a cultura de Minas, né? Como é que é? Muitos já me disseram, pô, depois que você bater essa meta, você vai conhecer, por exemplo, São Paulo tem menos municípios do que Minas Gerais, né? Na verdade, Minas Gerais é o estado que tem maior número de municípios. Você pegar Rio de Janeiro ou Espírito Santo, eu consigo conhecer, de repente, até numa semana, pô, Verdade. o estado inteiro. Exato. Bom, enquanto você vai tomar sua água aí, deixa eu falar que nós estamos aqui no oferecimento de Multimarcas Consórcio. Pessoal, Multimarcas Consórcio é o único consórcio que está em todos os estados do Brasil. Se você sonha em ter uma casa, terreno, apartamento, moto, carros, até cirurgia plástica, você pode procurar o pessoal da Multimarcas que eles fazem para você, tá bom? Multimarcas Consórcio, este está em todo lugar. CDL BH, juntinho com os diretores lojistas, né, com os lojistas aqui de BH. Quero deixar um abraço aqui a todos aí do CDL BH, da CDL BH. Alô, Marcelão, um grande abraço, Marcelo Silva, sempre conosco, e todos os associados da CDL BH, que é de suma importância para o lojista. Muito bem, Construtora Dreams, olha, atende o particular e o poder público também. Construir, reformar, seja o que for que você queira fazer. Procure o pessoal da Construtora Dreams. Casa Rios, 120 anos no centro-oeste de Minas Gerais. Lá você encontra eletrodomésticos, móveis, material de construção, financia, faz aí dividido para você, entrega na região também. Essa é a Casa Rios. Maxmi Produtos, olha, de suplementos alimentares, formulados por médicos e cientistas. Tá aí na tela o Maxmi, tá? Se você aí quer melhorar o seu cabelo, sua unha, sua pele, quer dormir melhor, quer aí ter mais energia, pode procurar na sua internet aí Maxmi. Maxmi tá aí, vai passando daqui a pouquinho, tudo certinho, você vai ver o Maxmi aí. E também, olha, Benato. Benato é o seguinte, você gosta de produto natural e vegano? É
cosmético, produto de beleza e de higiene. Não é brincadeira, são óleos essenciais. E vou falar uma coisa, hein? Olha, se você nunca viu shampoo em barra e condicionador em barra, tem, tá? Às vezes você quer viajar, não quer levar aquele vidrão, como ele viaja muito aqui, né? Vai dormir no local, para que eu levar vidro para lá, vidro para cá? Olha, entre no site da Benato que você vai ver que maravilha. Ô meu xará, deixa eu falar uma coisa para você. Como compreende a cultura e o modo de vivência dos lugares em Minas Gerais? Como é que você avalia isso? São diferentes? Ô, Xará, são bastante diferentes, cara. Minas Gerais, eu compreendo assim, é um mini Brasil. Se eu pegar Minas Gerais e dividir em dois hemisférios, o norte e o sul, a gente tem exatamente como é a região do Brasil. O norte de Minas, vou pegar os hemisférios, essa é a parte de Minas do meio, a parte de cima tem uma cultura, um modo de viver muito, obviamente, próximo à sociedade acima, os estados acima de Minas. Então sofre muito essa influência desses estados acima, assim como o sul de Minas, como o hemisfério sul com os estados do sul de Minas. Então, inclusive, a gente sempre fala, no sul de Minas, lá você vai lá, você tem palmeirense, corintiano, santista, eu sou. Aí você vai lá no Rio de Janeiro, você tem vascaíno, flamenguista, né, ali no Juiz de Fora. Aí você vai lá em cima, tem um, vai lá no outro, é influência mesmo. Não adianta, sofre influência. Influência de gastronomia, também. Influência até do linguajar, do modo de viver. Por isso que eu falo que o modo de viver, então, a logística, né? Vamos falar dessa logística para essa região do hemisfério norte, ela é um pouco mais complexa, até pelo próprio desenvolvimento da região, Sim. que é um pouco precário, vamos dizer assim, né? Ou lento, talvez. Eu vou medindo esses lugares pela proximidade de recurso que eu tenho, né? Uhum. Então, muitas vezes, muitos municípios que eu penso em viajar para o norte de Minas ou para o nordeste de Minas, eu vou analisando o que o município tem, o que me espera naquele município com relação a recursos, né? Estradas, né? Segurança. Embora a gente está amparado pelo Estado, a segurança do Estado, que é tida como a melhor polícia do Brasil. Então, isso eu posso até assegurar, porque eu viajando, eu tenho fiz alguns amigos policiais viajando por Minas. Então, assim, sou bem recebido pela polícia no estado de Minas, que eles ficam até ressabiados, né? Chega um motociclista com uma moto grande, com a câmera no capacete. Do outro lado, olha a placa, tá lá. Olha a placa, cara, o que esse camarada tá fazendo aqui, né? Tá filmando. Olheiro aí. Tá filmando tudo. Mas eu me preocupo com isso e prontamente me identifico, explico quem eu sou, o que eu tô fazendo lá, enfim. É melhor, né? E prontamente sou muito bem recebido por esses municípios. Temos mais algumas fotos aí, hein? De artes que você vê pelas estradas aí. Podemos passar então, gente? Mais foto? Opa, vamos lá. Então, isso aí são as artes que você vê pelas estradas. Eu faço coleção, cara. É uma coisa que Minas Gerais, às vezes nas estradas, fica um pouco monótono, né? Às vezes pela distância. Aí eu vou me permitindo tirar fotos, né? Eu fotografo com a câmera no capacete, traseiras de caminhões que são pintadas. Eu tenho várias. Aí em cima tá ali é o Bart Simpson. Bart, embaixo tá Deus, né? Ainda bem que ele tá com Deus. Então tem várias figurinhas, olha que bacana. Esse eu parei, um tubarão. E essa foto, cara, do tubarão foi engraçado, porque eu tava na estrada, eu não tive como fotografar a traseira desse caminhão, mas eu fiquei muito chateado, sabe? Falei, puxa vida, perdi uma imagem muito legal. Num belo dia, indo para Nova Lima, na verdade eu estava indo para Riacima, para aquela região de lá, vi o caminhão parado. Esse é o mesmo caminhão. Falei, putz, agora vou parar aqui, vou descer da moto. Vou tirar foto do caminhão. Ficou muito boa. E conversei com o dono do caminhão. Falei, pô, cara, que bacana. Eu te vi numa estrada muito distante dali, onde ele estava parado. E fiquei chateado por não ter conseguido tirar a foto do caminhão. Aí, de repente, eu estava parado num posto. Olha que bacana. Está num posto de gasolina. Antigamente, a gente vinha muito, era frase, né? No para-choque do caminhão, né? Aquele negócio todo, né? Sim, ainda hoje, tem algumas ainda. Mas aí não tem como tinha, né? Não tem como tinha. Não tem como tinha, a gente exatamente. andava pela estrada, vamos ver a gente ficava louco para olhar os para-choques do caminhão, vamos ver o que tem escrito nesse para-choque de caminhão. Um dia eu tinha um caminhão na estrada, estava escrito assim, leia na frente. Aí fui lá, passei, olhei na frente e falei assim, leia atrás. Desgramado. Sacanagem. Muito bonita essa daí. Tem muitas fotos bonitas. O Dick Vigarista. O Dick Vigarista. O Dick Vigarista é o cara mais burro que tem. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele sempre está na frente da corrida. Mas ele tem que parar para sacanear os outros atrás. E sempre ele perde. Se ele fizesse a corrida,
Sempre A ele corrida ganharia. dele, A Ele corrida tá dele. preocupado em atrapalhar os outros. Atrapalhar os outros, mesmo ele estando na frente. É. Ele passa todo mundo, fala, agora eu vou fazer sacanagem pra ninguém passar por aqui. É. Ele tá sempre levando tinta, né? Muito Então, legal essa daí. eu sempre carrego a câmera no capacete. Essa foto eu achei muito Olha. legal, porque o sol tava ali por trás. Eu tava indo aqui sentido Betim. Uma imagem bonita, né? Desse Pantera. até me fugiu o nome, não sei se é o Coringa e a Arlequina, É? exatamente. Coringa e E a Arlequina. Arlequina. Uma imagem muito bonita, Bonita, sabe? bonita. O desenho é muito legal. Se tiver mais, pode ir passando, por favor. Ah, o Hulk. Opa, olha o Hulk aí. Esse aí achei maneiro O também. que tá escrito lá em cima? Alguma coisa que seja pelo não sei o que. Não dá pra. Não. Tá meio embaçado. A câmera. Porque como eu coloco, a câmera tá no capacete e ela sofre com a sujeira, Sim, com claro. poeira. Então, de vez em quando, Sol, né? eu vou limpando a câmera com a Isso é luva. interessante que tem o Hulk dali, ó, e aquele caminhonete cheio de pneus. Cheio ali de também, pneus tá ali. equilibrando tudo ali. Você já pegou É. 2 flagrantes num só. É. Pode passar aí. É isso aí. Bom, Mas daqui tem a pouco mais. muitas fotos de traseiros. Muito bom. aqui. Ó, gente, aqui, se você quiser fazer pergunta aí pro Mauro aqui, pode mandar, tá bom? Vai fazendo sua pergunta que a gente vai repassar ele aqui, à medida que vai chegando a gente vai passando, alguma curiosidade, você vê que é muito legal tudo isso. Você fez muitas amizades nessas andanças suas? Muitas amizades. Tem uma amizade que eu guardo assim de coração. Átila Godoy. Quem foi Átila Godoy? Ele foi. Não sei se você já conheceu teve a oportunidade de conhecê-lo. Ele foi ministro do Sarney. Ele foi a pessoa que escreveu a rota turística É? Estrada Real. Nossa. Nos anos 94, 90, nos anos 90, ele juntamente com o Ioama, eles desenharam a rota turística Eu vou pesquisar. Estrada que eu não Real. Ele conheço o nome, chama não. Átila Godoy. Átila Godoy. Me tornei muito amigo dele, ele já é um senhor já, e ele mora em São João do Rei. Quero aqui mandar um abraço para ele. Um Parece abraço aí, seu Átila. é. Tudo de bom pro senhor. que ele não está bem de saúde, mas eu converso muito com as filhas dele e elas têm uma pousada lá, inclusive. Ó, que legal, eu vou muito, pesquisar. muito Isso me bacana. interessa muito. Gosto muito de saber. Vale a pena conversar. Então, ele é uma pessoa extremamente inteligente, me explicou muito sobre o simbolismo da igreja, aquelas imagens que foram feitas por Aleijadinho, sabe? Sim. Então ele me contou ele me deu literalmente uma aula E é tão bom a gente dessa conversar história. com pessoas assim, né? Ele é uma pessoa altamente iluminada, sabe? Fiquei muito feliz de conhecê-lo dentre outras. Eu quero citar um recentemente, que é o John, que eu tive o prazer de conversar com ele lá em Pedro Leopoldo, que sabe tudo da vida do Chico Xavier. Eu fiquei extremamente encantado porque eu li muito sobre Chico Xavier no passado, Allan Kardec, não tem essa coisa com religião, né? Mas já li muito sobre, fiquei impressionado quanto que esse John lá de Pedro Leopoldo que está no Circuito das Grutas, essa foi uma oportunidade que eu tive de me aproximar do John, por eu ter feito uma websérie do Circuito das Grutas, da nossa presidente lá, Mariela, quero até mandar um abraço para ela, que eu tive... essas pessoas fazem diferença Claro, pra lógico que gente, fazem. o modo de ser, sabe? O que juntou muito com o meu... Quando eu morei no continente africano, aquela coisa do ser mais do que ter. Então, essas pessoas, Átila Godoy, John, são pessoas assim iluminadas, pessoas que trazem algo diferente pra gente, que eu acho que é Bom, fundamental. já que você morou lá na região da África, tem gente perguntando o seguinte, ó, para você contar a história de viagem, a noite que você ficou com medo de fantasma na rodovia e começou a bater no capacete. É isso mesmo? Você ficou com medo de fantasma? Isso foi um negócio muito impressionante, cara. Ah. Isso eu estava viajando para o Cerro, pela Aqui? MG, aqui em Minas Gerais, pela Ah, tá. MG10, por sobre a Serra do Espinhaço, né? Que eu repito, é uma estrada que quem tiver a oportunidade de querer fazer a gente chama de ride, né? Um passeio de moto, por uma das estradas mais bonitas que eu já andei aqui por Minas Gerais, é esse trecho da Serra do Cipó até Conceição do Mato Dentro. Nesse trecho, eu viajando à noite, eu viajo, não tem horário, né? Eu viajo com chuva, eu tenho só a moto, só para resumir, a moto é o meu meio de locomoção, por opção. Então, eu indo lá para a região à noite, é uma época de calor, eu preferia à noite, e, de repente, tava muito escuro, porque não tinha lua, né? Assim, não tava com a iluminação da lua, né? Porque quando tem lua cheia, a gente consegue ter um clarão, muito, assim, né? Fica tal. até bonito. Fica até bonito e tal.
Então, de repente, eu comecei a escutar uns barulhos batendo na minha roupa, assim, como se fossem pedras, sabe? Uns barulhos ocos batendo assim, batendo no capacete, fazendo aquele barulho de, sabe? Muito assim, Entendi. cara. Aham. Daí eu, que isso, meu Deus do céu. Aí aquela coisa assim de, bom, deixa eu ver o que que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo me resguardar de ser alguma coisa diferente, né? Aham. Quando eu olhei para baixo assim, tinha uns besouros grudados em mim. Besouras, aqueles pretos. Bitelão mesmo. Bitelão, cara, um monte. Parece uma revoada, não sei se o coletivo de besouro é revoada, mas deve ser. Seja lá o que for, cara, mas foi um negócio muito assustador. Batendo no capacete, parece que eu passei numa região endêmica disso ali. Sei. E Podia aquilo ser ali me época incomodou. disso, né? Ou época, sei lá, eles estavam juntos ali e tal. E muitos, assim, aí eu fui tirando, assim, pilotando a moto no escuro e tirando eles do meu corpo, né? Porque se entra dentro da minha jaqueta e me causa um dano maior, é até Aí perigoso. morder não morde, né? Mas já É. pensou entrar um troço daquele tamanho, Mas debaixo da perna, assim, esse, subindo? Você tá esse louco. para mim foi muito bizarro, essa questão do besouro. E uma vez também, numa estrada de terra, é, eu fiz uma curva, tinha 3 vacas deitadas. Nossa senhora, eu já passei por isso na estrada. Elas não saíram do lugar. Minha moto, as motos fazem barulho, né, de certa maneira. Então, eu estava numa subida, aí na hora que eu fiz a curvinha, tinha uma vaca na minha mão. Aí eu tive que deslocar para o outro lado da estrada de terra, que tinha uma outra vaca. Então eu fiz meio que um zigue-zague nessa estrada, elas nem se moveram. Estão nem aí. Não tô nem aí pra mim, eu continuei, eu olhei no retrovisor, parei pra tirar uma foto, né? Aí dei até o nome pra ela depois que eu postei, é preguiçosa, dei até o nome de uma de picanha. Enfim. Bom, aqui é o seguinte, ó. F. João, qual é o próximo trecho que você vai viajar? O João tá perguntando. João. Esse aí é um grande amigo meu, acho que é ele é bisneto do Israel Pinheiro. Ó, grande Israel Pinheiro. Ele é tem lá de história. ele é lá de Miraí. Ó. Fabão. Fábio João Pinheiro. Eba, Grande um amigo. abraço aí. Carioca família, e mora lá em Miraí. Tem até um evento família de do Israel moto lá. Pinheiro. Né? Israel Pinheiro fez história. Ele é da fez família história. dos Pinheiros aí. É, Bom, eu tô terminando um projeto, né, que é a finalização do Circuito das Grutas, né, de entregar o produto que eu concluí a pedido do Circuito das Grutas, de viajar pelos 15 municípios. Então eu estou fazendo a parte das edições, mas a minha próxima viagem vai ser para a região ali de São Gotardo, lá para a terra do nosso amigo Leônidas Oliveira. Sim. Vai ser para aqueles lados dali, Que bom. para o alto do Paranaíba ali. Maurício perguntando, já sofreu algum tipo de furto, assalto nessas suas viagens? Não, nenhum. Tentativa, nada? Nenhum. Pô, que bom. Nenhum, porque eu posso até justificar. A minha moto, bom, eu espero que não seja só a questão da moto, né? Não é uma marca de muita cobiça infelizmente, né? Pelos muito bandidos disso, né? aí. Ah, deixa eu ver aqui. A história que você estava na Zimbábue. O guarda queria te multar porque uma hora você parecia pequeno, outra hora você parecia grande. Como assim? Por causa da velocidade? Por causa da velocidade. Ok. Eu estava de moto, na verdade. Zimbábue, não sei se as pessoas vão lembrar, até pouco tempo atrás aí, o presidente, na verdade era o ditador. Ditador. Ele estava mais de, não sei, 40 anos lá no poder e ele tentou envenenar o vice, cara, para a mulher dele assumir. Mas esse senhor, acho que ele estava com mais de 90 anos. Aí o exército tomou o poder lá do Zimbábue. E quando eu fui para Harare, que é a capital do Zimbábue, tinham tanques na cidade, é um negócio meio estranho também. Por isso que eu te falo, o continente africano meio tenebroso, acontece meio perigoso. meio tenebroso, né? Então, tem esses momentos assim de dificuldade. Mas o que você tinha perguntado aí? É da moto, da multa. Ah, da multa, é. Eu tava na estrada indo para Harare, que é a capital, aí fui parado por um policial e ele me fala assim, em inglês, né, lá o idioma em inglês, que eu tava small, que eu tava pequeno, que de repente eu fiquei big, que eu fiquei grande, assim, que ele me olhou, eu tava pequeno e de repente eu tava big, né? Ele quis dizer que eu tava muito rápido, né? Andando muito. Andando muito rápido, que o radar dele era a percepção dele do olho, mas eu vi que ele tinha um radar do lado, mas ele não tava lá no radar. Aí eu tentando instigá-lo, assim, com relação, me prova que eu estava em alta velocidade. E, na verdade, eu não estava em alta velocidade, até porque eu jamais me exporia a risco num lugar que não é... Você faz que eu turismo, não sou de você lá. Não faz corrida. Não, e muito menos fazer num país que não é o meu país, até por
A legislação é completamente diferente, enfim. Aí quando eu coloquei, imprensei ele na parede, assim, né? Falei, me mostra que eu estava em alta velocidade no radar. Aí ele começou a titubear, eu vi que ele estava querendo uma propina, aí eu esquivei, falei que a moto era alugada e que a moto tinha um sensor e que a locadora iria me passar os dados de velocidade, porque a moto, eles conseguem ter Sim. essa noção Aham. de percurso, né? Tudo, E eu percurso, falei isso com velocidade. aí ele ficou quieto, porque ele viu que eu tinha como provar que eu não estava em alta Queria dar uma velocidade. mordida? Queria dar uma mordida ali. Aí Vem eu cá, continuei. Minas Gerais são tantas. Como você vê o crescimento do mototurismo em nosso estado? Porque tem aquelas pessoas que saem daqui, vão fazer aquele bate-volta ali, é Sim, uma coisa, né? é. Passear de moto, mas tem o mototurismo mesmo? Sim. Tá crescendo? Está crescendo vertiginosamente. Hoje a gente tem grupos só de mulheres. O Cássio, né? O nosso grande amigo Passei Cássio também, vai também. é um motociclista. Ele vê os raids que são promovidos. Se qualquer pessoa ficar numa rodovia federal por meia hora no fim de semana, ele vai ver, a gente chama de comboio, né? Um comboio de Sim. motos com mais de 40, 50. Eu já participei de comboio com quase 300 motos numa rodovia. É uma coisa assim, muito legal de se ver. Tem que ter técnica para se pilotar. Sim. A Milwaukee, né, uma empresa que promove bons rides com segurança aqui em Belo Horizonte, quase todos os meses, inclusive sábado agora tem um ride da Milwaukee muito maneiro para Cachoeira do Campo, Cachoeiro do coincidentemente, Campo. que é distrito de Ouro Preto. E bonito lá também. E Um abraço bonito, pessoal do Cachoeiro do Campo. Cachoeira do Campo, que foi celeiro da Guerra dos Emboabas Foi. também, Então, tem muita história, né? E tem grupos de mulheres, grupos mistos, tem grupos LGBTs, né? Então, assim, Tem espaço para todo tem mundo. espaço para todo mundo Uhum. e eu acho muito massa. Eu, quando viajo de moto, eu viajo sozinho, sabe? Quando eu viajo de moto e vejo que é uma mulher que está pilotando, eu acho muito legal, cara. Legal. Eu ligo a câmera, filmo aquele cabelo, assim, sabe? Assim, eu acho que é romper uma barreira do machismo, É. Porque sabe? antigamente você não Porque via isso. antigamente a gente não tinha essa percepção. Nada. Que a moto, de certa maneira, ela é pesada, né? Fisiologicamente, a gente sabe que o homem tem mais força do que a mulher. Para segurar, de repente, uma Harley tem quase meia tonelada. Mas o equilíbrio, ele é igual para todo mundo, né? Então, Quando eu tinha a minha Harley, eu gostava de passear também. Mas aí, o pior coisa do homem é quando ele precisa de dinheiro, ele vende tudo. Vem cá, tem um vídeo aí que você tá no Circuito das Grutas, podemos ver? podemos Então ver. vamos colocar isso aqui, que isso aqui, então, é a nossa... Só colocar aí, tá ligado? Tá ligado. Esse aqui é o nosso retorno, só pra gente escutar. Pode soltar, por favor? Oportunidade de ficar por sobre a água. Estou descendo uma área com uma trilha, deixa uma trilha. A imagem denuncia, né? São José. Essa é a liberdade, ó. Tá espiando. Da igreja, o Dente de Moraes, apreciar esse trabalho dela. Eu quero entrar aqui dentro, cara, que louco isso aqui. Destemida, flecha de prata. Só lembrando que Matozinhos é com Z. Vamos sentar aqui do lado dele, já que a gente está falando dele aqui, ó, ele aqui. Aqui está Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, Nunes nasceu aqui, nesse quarto. O bebê já tinha nascido e depois foi em Paraupeba. Tem, além da agropecuária, do agronegócio, vou pegar para ler, a Tria do Santíssimo Sacramento, fundada em 1788. Santana do Pirapama. Esse bolso aqui é do Juscelino Kubitschek, Joaquim Maria Maquiné. Então é dado ao nome dele. Vai ser muito bonito aqui. Tá passando em Fortuna de Minas. Depois aí. E aí, galera, pousei aqui em Cachoeira da Prata, né? Essa barragem aqui. Um abraço pro prefeito Clecinho. Que legal. Muito que gente legal, boa lá de que Cachoeira legal, da que legal. Prata. Cachoeira lá, a Fortuna de Minas, onde o Dinho tá lá, ó. É onde o Dinho vive lá, nosso querido. Fortuna de Minas tem esse nome porque no passado o gado era muito saudável e era um gado de fortuna, vamos dizer assim, por causa da região, que é uma região
propensa a ter salinidade nas rochas, e o Uhum. gado lambia aquilo ali que dava uma certa Sim. vitaminada no gado. Então, por isso chama-se fortuna de Minas. E eu, quando eu vim da roça lá, você tinha que botar as vacas e os boi longe da casa, porque ele lambia tanto a parede da casa, que tem sal também, né? Cal, né? É cal, então ele vai lambendo, faz até furo na parede, você não quer deixar, né? Você veio da roça, eu tô falando verdade, mano? Era verdade, né? Ô, Xará, só Ah, um pode. adendo aqui, é o seguinte, o lance do circuito das grutas é muito legal, cara, porque as grutas, elas estão numa região cárstica, que é o relevo que em contato com água vão formando aquelas lapas, né? Sim, Por isso São José da Lapa tem tem esse esse nome, nome. porque lapa quer dizer gruta, caverna. E a região, ela tem muitas grutas, não é? Você pega lá Gruta de Maquiné, Gruta Rei do Mato, Gruta da Lapinha. Por que que essas grutas foram descobertas? Porque os animais dos fazendeiros, que eram donos ali daquelas regiões, eles sumiam e o dono ia procurar, de repente achava-se a gruta. Daí, por exemplo, Começou. Gruta do Maquiné. Joaquim Maquiné, que foi a pessoa que descobriu a Gruta de Maquiné, era dona ali daquela região, ele estava em busca dos animais que sumiam. De repente Estava achou lá uma dentro, gruta. lá da gruta, opa, Tem descobriu uma aquela gruta. menina que trabalha, que ela é coordenadora dessas grutas, como é que ela chama? Mariela, Mariela, né? É, Mariela França, realmente. Um abraço pessoa. para Mariela aí, que A a gente Mariela tem é sempre contato com ela. sensacional, uma das mais importantes gestoras de circuitos que eu já conheci. Entendedora, mesmo, né? Essa Entendedora, tem eu que quero tirar o chapéu para mandar um ela. abraço para Mariela aí. Quando você toma sua água aí, deixa eu falar aqui que nós estamos aqui no oferecimento de Binato. Olha, se você gosta de produtos naturais e veganos para sua beleza, para sua higiene, pode ter certeza que você vai adorar. Óleos essenciais, tem cada produto maravilhoso. Entra no site da Benato que você não vai se arrepender. Só tem coisa boa. Maxmi, produtos suplementares, alimentares, formulado por médicos e cientistas, tá bom? Você aí, ó, tem pele. Você tá querendo melhorar sua pele? Você tá querendo melhorar seu cabelo, sua unha? Você tá querendo dormir melhor? Você tá querendo mais energia? Então eu vou te dar uma. Olha isso. Aí, ó. Que isso. Maxmi mandou te entregar aí. Muito obrigado. É um presentão da Maxmi, você Muito pode ter certeza obrigado. que você vai gostar muito, viu? Tá. Pessoal, entre em contato com a Maxmi, que vocês não vão se arrepender. Tá com a Binato também, não é brincadeira não. Olha, Casa Rios, você sabe, há 120 anos no Centro-Oeste de Minas Gerais. Lá você encontra eletrodomésticos, móveis, material de construção, entrega na região, 120 anos, quer dizer, uma casa que tem 120 anos, você pode confiar, claro. Lembrando que o pessoal da CDL BH está conosco também. Um abraço aí aos diretores lojistas, a todos os lojistas aí da CDL BH juntinho, sempre conosco, hein? Você tem sonho de ter sua casa própria, seu terreno, seu apartamento, a sua moto, por que não? Você escolhe a sua moto, é um consórcio. O seu carro, seu caminhão, cirurgia plástica, você pode fazer com a Multimarcas. Sabia disso? Multimarcas é a única que está em todos os estados do Brasil. Tá pensando em construir, reformar sua casa, fazer um prédio, fazer uma piscina? Olha, a Dreams atende tanto o poder público como o particular. Entre em contato com o pessoal da construtora Dreams. Tem experiência, tem know-how e entende. O pessoal lá é muito bom. Muito bem. Nós vamos fazer agora aqui, daqui a pouco, uma brincadeira aqui. Chama bate-volta. Olha, bate-volta. Bate-volta. Estamos fazendo tanto bate-volta. Antes, porém, eu quero falar o seguinte. Qual foi o pior lugar que você já visitou? Se eu falar aqui, eu vou sofrer uma retaliação então não fala o nome. Fala o que você encontrou nesse local. É o pior local. Olha só, uma coisa que eu observo muito nos municípios, o Xará, é aquela placa do Seja Bem-vindo, aquele Volte Sempre, sabe? Aquele Eu Amo, que está muito em moda, que eu também coleciono aquelas imagens do Eu Amo o Município. Eu já fui em municípios que a placa tá caída, tá pendurada, aquelas placas que você não lê absolutamente nada. Tudo enferrujada. Tudo enferrujado, que me dá vontade de parar a moto e voltar. Mas como eu tenho esse pretexto de conhecer todos os municípios, eu entro dentro do município mas não retrato a coisa ruim não, sabe? Eu busco sempre aquela coisa do positivo, de buscar o que o município tem de melhor. Mas fica uma dica aqui para os municípios, que quando eu chego nos municípios, eu observo. O meu olhar está atento a isso, viu? Desde o bem-vindo até o Volte Sempre. Que é uma a chegada e a saída. Simples, né? Se você vê uma coisa tão simples, não é lá
é uma coisa absurda, né? É simples. Você Tem- põe uma placa disso aí, pô, até a própria Não, e prefeitura vou te pode falar, fazer, né? sim, e vou te falar, tem placas que têm datas que fazem menção a prefeitos de gestões, há 3 gestões atrás. Tá lá pendurado. Essa placa é em comemoração de 2015 a 2000, sei Não lá, sei o quê. 18. Que coisa Entendeu? de A gente já estamos em 2023, pô. O que que é, filho? É. Tá. Tem mais pergunta aqui? Vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Marilene, pergunta motivo da cidade chamar Catas Altas. Catas Altas. Tem 2 Catas Altas, né? Ah. Catas Altas da Noruega e Catas Altas. Ah. São 2 municípios distintos, né? Que eu conheço os 2. Catas Altas está relacionado a prospecções de algo valioso na parte mais alta da Serra do Caraça. Aham. A Serra do Caraça, que faz parte da Cordilheira do Espinhaço, tem esse nome também porque é uma cara muito grande para cima. Entendi. Então, Catas Altas, porque as prospecções de algo valioso eram feitas nas partes mais altas. Olha, o pessoal da Vila Casa Branca Pousada tá falando, Mauro e Mauro, que dupla, hein? Um abraço grande para os 2 amigos, parabéns aos 2. Nós que agradecemos aí, tá ligado conosco. O G É isso aí, Gê. Grande abraço, viu, para Casal, vocês gente aí, boa. sucesso. Sim. Pessoal da Vila Casa Branca Pousada. Sim. Vale a pena conhecer. Quais paradas nas estradas o motociclista pode ser recomendado? Ou seja, você recomendaria parar em algum local legal? Porque tem Não. poucas coisas, né? Tem, Sim. vamos supor, restaurante na beira da estrada, Sim. mas tem especificamente para receber o motociclista? Especificamente para receber motociclista, difícil, né? é difícil porque ainda não se tem aquela cultura do mototurismo, né? Como tá tem nos Estados Unidos, né? Como tem nos Estados Unidos. Você pegar, por exemplo, a Rota 66, tem uma cidade no sul da África do Sul que também já tem essa cultura de suporte para motociclista. Mas eu acho que breve, até em função do volume de motociclistas que vem crescendo, eu acho que naturalmente os negócios para esse fomento vão crescendo. Vamos lá no bate-volta. Vamos lá. Só citar uma curiosidade rapidinha aqui. Pode. Ó. Antônio Dias, que é um município, Sim. lá nasceu Coronel Fabriciano, Ó, aí tem que é outro município. outro município, Coronel Fabriciano. Tem outro município próximo, que é Jaguaraçu, viveu como chama aquela loura, uma atriz loura, que até a russa ou alemã, até me fugiu o nome dela Elke. aqui. Elke Maravilha, morou em Jaguaraçu. É mesmo? Então, assim, Eu tive com ela antes dela morrer, um tempo são atrás, essas- eu jantei com ela, gente maravilhosa, de primeira categoria. são essas animada. coisas interessantes, assim. Tem um Cajuri, que é um município também indo para o norte de Minas, que nasceu Vando, Olha, cantor Vando. será que lá jogava carcinha preta também? Não sei. Então, assim, essas curiosidades que eu acho que instiga as pessoas a querer conhecer o Vando. Que legal. Olha aqui, bate e volta. Vamos lá. Praia ou roça? Roça. Roça. Ó, só fazer uma observação aqui. A minha mulher, ela é carioca. E eu tenho que ficar meio dividido agora aqui se ela estiver assistindo. É, né? Quero mandar um beijo para ela aqui, para Lilian. Olha aí. Ela é carioca. Mas Mas eu aqui- prefiro a roça. Bom, então vamos lá. Como bom mineiro. Você gosta mais de rádio ou de TV? Dos dois, cara. Dos dois. É. Um ano sem Billy Nights, sexo, churrasco ou internet? Aí faz escolher Ó, um. Billy Knight eu não bebo, né? Então eu Bom. consigo ficar facilmente, né? Então já respondeu. É. Tá certo. Vamos lá. Um ídolo. Você tem um ídolo? Tenho vários, cara. É. Tenho vários. Eu não vou citar um, não, porque se eu citar um, o outro vai ficar com ciúme. No motociclismo. Tem alguma coisa que você abomina ou não gosta? Olha, eu vou falar do cigarro. Até por razões familiares, né? Minha mãe quase que nos deixou por causa do cigarro. Do cigarro, né? Então, graças a Deus, ela já não fuma mais. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa fumando, me dá vontade de falar para ela. Eu perdi meu pai com um câncer no esôfago. Segundo informações, teria sido cigarro. Então, cigarro eu abomino. O que você mais valoriza? A empatia das pessoas, sabe? A solidariedade, a irmandade, né? Aquela Sim. coisa do motociclismo, né? De promover uma ajuda espontânea, sabe? A mineiridade que está Sim. em moda, assim, no Agora estado. começou, né? Mineira idade, né? A mineiridade. Então, eu chego nos municípios, eu sou bem recebido pela sociedade, Que cara. bom. Às vezes eu sou recebido pelo prefeito. Ó, Eles legal. sabem ué. que eu tô indo e me recebem. E outra coisa, você vai divulgar também a Sim, cidade, eles a região, né? têm essa percepção Claro. de que é valioso essa propagação. Dos Xará, lugares. eu, como sou presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia lá na Assembleia, a gente vê quanto que o turismo cresceu Sim. e deu emprego
praticamente Minas Gerais foi o estado que mais cresceu em turismo, para Sim. você ter uma ideia. Sabe? E não só o turismo, mas a gastronomia também. O que está dando de emprego, tem de festival, o que está fomentando, o que está gerando de dinheiro, de emprego, o turismo e a gastronomia é uma coisa surpreendente. Sim. Deixar aqui o nosso abraço lá, o pessoal da Secult, da Secretaria Sim. de Estado aí, do Cultura e Turismo, né? Sim. O Leônidas e toda a sua equipe, que realmente estão fazendo um trabalho maravilhoso de tirar o Leônidas, chapéu. o Sérgio, a Milena, o Igor. Milena, a turma toda lá. O time é forte, viu? Eu até brinco com eles. O time é Um forte. sonho. Conhecer o estado de Minas Gerais Todo. e poder falar com propriedade sobre o nosso estado, Legal. sobre os municípios. Só citar uma coisa aqui rapidinho, né? O Cássio, uma vez ele ousou me ligar de um município e me perguntou para eu falar sobre o município que era próximo à Ponte Nova, Oratórios. Oratório. Ele me ligou e falou: Mauro, me fale sobre Oratórios. Eu falei toda a história de Oratórios e eu falei: parabéns, eu estou aqui com o prefeito e com a primeira-dama e eles estão balançando a cabeça dizendo que você sabe tudo de Minas Gerais. Impressionante. Indicação de um filme. Tem que ter filme, tem que ter moto. Tem tanto filme de moto, cara. Tem tantos filmes de moto. Aquele do famoso lá, do Born to be Wild, né? Que é o lema do motociclismo. Eu até tenho uma tatuagem aqui no braço, que é Born to be Wild. Olha que curioso, né? Quando eu cheguei na África, eu já tinha essa tatuagem. Então, os africanos ficavam assustados com a minha tatuagem, porque nascido para ser selvagem, então eles achavam que eu era uma pessoa assim, perigosa. Um lado perigosa, mas não. Aí eu explicava, não. Essa é uma música. A música da banda Steppenwolf, né? Que chama Born to be Wild. Né? A música chama Born to be Wild. Sua melhor lembrança? Melhor lembrança o último município que eu viajei por Minas. Eu tenho sempre o último município como melhor lembrança. Você tem medo de alguma coisa? Xará, eu acho que não, cara. Não. Eu acho que eu já estou forjado e assim, preparado. A gente, como motociclista, sabe que os riscos são iminentes. Verdade. Então, medo, assim, não tenho. Se você pudesse escolher um poder, qual poder você escolheria? Qualquer tipo de poder. O poder de transformar as pessoas e fazê-las entender que o mais importante dessa vida é ser e a pessoa botar vida nos dias dela. Mesmo. Que eu acho que é o que é mais interessante. Tem gente que já acorda revoltado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você sabe uma coisa legal, Xará, que eu gosto até de citar? O ponteiro de segundos, ele está indo para frente. Na verdade, ele está diminuindo o nosso tempo de vida. Tá mesmo. O ponteiro tá indo rápido e tal. Não tá. Cada segundo que ele vai para frente é menos um segundo nosso. Exatamente. Então, por que não botar a vida? Vamos viver a vida com harmonia, com paz no trânsito, né? A gente fica vendo aí. É o que a gente sempre prega aí, né? Olha aqui, estão pedindo para mandar um abraço aqui para o Anderson, a Jaqueline, da Rota Capitão Serra, e para Marielle, do Circuito das Grutas, parceiros da Comissão de Turismo e Gastronomia. Um grande abraço a todos vocês aí. Bom, o negócio é o seguinte, eu gostaria que você desse agora sua rede social, para quem quiser te seguir. Tá bem. Já está terminando. @mgmotosoficial, que é o Instagram. E no YouTube eu tenho um canal lá, ele está um pouco incipiente, né? Agora que eu estou dando uma acelerada nele, é @mgmotos no YouTube. E para quem quiser uma parceria, quiser que eu faça uma imersão no município, eu estou à disposição das pessoas. Eu acho que isso é muito positivo para o município. Esse trabalho que eu fiz por Circuito das Grutas foi muito importante para que os municípios compreendessem o quão valioso é o município, até o que está do lado dele. Pô, não sabia que o município do lado é tão importante e tem tanto recurso. Exatamente, pode seguir o nosso podcast, lá você pode deixar um recado também, se você quiser falar com o Mauro, não tem problema, tá? Siga o nosso aí, podcast, Conversa Geral Podcast, tá? Conversa Geral Podcast e também o nosso Instagram, Mauro Tramonte Real, @Mauro Tramonte Real, não tem outro, tá certo? E nós estivemos aqui no oferecimento de Multimarcas Consórcio, CDL BH, Construtora Dreams, Casa Rios, Maxime e Binato, sempre junto com vocês. O que é? Antes de terminar, só mais uma que recebemos aqui. A Jaqueline Moscatelli. Mauro Tramonte, seu apoio no Outubro Rosa foi fundamental. Precisamos movimentar o motociclismo feminino. Pode contar com ele também, com o Mauro, que ele é um dos maiores divulgadores também aí
né? Eu quero deixar um abraço aqui para Jaqueline Claro, Serra, Jaqueline. a Jaqueline Serra, que é a filha do Capitão Serra. Eu sou embaixador da Rota Capitão Serra. Um abraço para ela. E para o Anderson Rocha, né, que é um grande amigo que eu tenho. A Jaqueline Moscatelli é motociclista, é harleira. Eu já encontrei com ela pelas estradas de Minas. E sou fã dessa turma toda aí. Aí. Então tá bom. Pessoal, a gente tá chegando ao final de mais um programa da gente, do podcast Conversa Geral com Mauro Tramonte. Quero agradecer a sua presença conosco. Se você tiver sugestão, pode sugerir, inclusive deixar aqui aberto as meninas também do motociclismo, né? Sim. Para que elas venham aqui também, venham, batam um papo conosco, falam o que é ser uma mulher em cima de uma moto numa estrada. Não é fácil, não. Exatamente, é. Coisa que no passado, muito tempo atrás, você não via. Eu tenho certeza, porque eu tive moto muitos anos, eu não via. A coisa mais difícil era ver mulher pilotando moto. Sim. Eu via mulher na garupa. É. Mas pilotando moto era muito difícil. Hoje, num tempo pra cá, o negócio tá mudando, que legal, que bacana. Então vocês estão convidadas, tá bom? Dá o seu abraço aí. Um grande abraço para todos e vamos curtir Minas Gerais e conheçam Minas Gerais, hein, galera? É isso aí. Um abraço, gente. Fica com Deus. A gente volta terça-feira, sempre às 7h30 da noite ou 19h30, como você preferir. Beijo no seu coração. Até lá. E curta a gente. Você que não pegou aí, não tem problema. Vai lá no canal nosso no YouTube, que tá lá. Conversa Geral Podcast com o Mauro Tramonte, você vai adorar. Valeu, abraço, obrigado.